Hoje nós chegamos no 25º dia do nosso desafio quaresmal, onde nós estamos lendo a Bíblia inteira em 45 dias. E hoje nós começamos a nossa leitura que fala do profeta Jeremias, a história do profeta Jeremias. Nós vamos usar pelo menos 3 dias para concluir toda a leitura do profeta Jeremias, tendo em vista que amanhã e depois a gente vai mesclar outros livros aí, mas eu vou pontuar aquilo que nós lemos no dia de hoje. Nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 20 do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele vai profetizar no tempo em que a Babilônia está ameaçando Judá, o reino do sul, né? Então, ele recebe um chamado muito cedo. Jeremias, como ele mesmo vai dizer, eu sou apenas uma criança. Ele era muito jovem, muito novo, quando Deus faz o chamado. E ele, até por isso, ele tenta se esquivar do chamado e diz, não, eu sou, Senhor, eu não sei nem falar. Eu sou apenas uma criança. Só que Deus o repreende e diz, eis que antes que no ventre da sua mãe foste formado, eu já te conhecia e te havia designado profeta das nações, né? Ele é filho de Euquias e natural de Anatote, a cidade do profeta Jeremias. O que está acontecendo? Novamente, o povo está na desobediência a Deus. O povo está perdido, fazendo o que quer, adorando falsos deuses, idolatrando, sacrifícios humanos e até as práticas cananeias. Estão sacrificando os seus próprios filhos. É nesse contexto que Jeremias recebe o chamado. Então, quando nós pegamos a palavra aqui no capítulo 1, versículo 9, o Senhor chama ele e diz para ele assim, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Deus chama Jeremias, só que antes Deus vai fazer uma prova aí com ele, né? Deus vai dar algumas visões para Jeremias. Primeiro ele vai ver uma amendoeira ali, né? Ele vai ver uma amendoeira. Depois Deus mostra ele numa visão uma panela. E nessa panela uma caldeira que está sendo derramada no norte. A profecia é de que virá uma desgraça que vai desencadear no norte e vai descer ladeira abaixo. É uma profecia muito dura, uma profecia muito pesada que o profeta Jeremias está trazendo. Mas qual que é o objetivo do profeta Jeremias? O objetivo dele é fazer com que Judá se converta novamente. Esse é o objetivo do profeta Jeremias. É tentar evitar que Judá seja destruída, como o reino do norte, né? Então o papel dele é reconverter Judá. Então ele profetiza que Jerusalém será destruída. Tudo dá a entender que ele está falando dos babilônios, né? Porque Israel rompeu a aliança com Deus. Como eu disse, Israel agora está adorando outros deuses, né? Erguendo altares para tudo quanto é tipo de Deus. E o profeta, ele usa a metáfora da idolatria como um adultério, né? Ou seja, Israel tornou-se promíscua, prostituta, adúltera. Então, com isso, ele acusa os líderes, ele acusa os sacerdotes, os reis e até profetas de corrupção. Está todo mundo corrupto, todo mundo perdido, né? E, enquanto isso, as viúvas, os órfãos, os imigrantes,
todos estão sendo maltratados. E os líderes nem ligando para eles, os líderes não estão nem aí, né? Não tá nem aí para nada disso. E aí, o capítulo 7 é um capítulo extremamente importante, que é onde o profeta Jeremias aparece no grande sermão do templo, né? Então, dentro do templo, ele vai fazer um sermão, né, onde eles estão ali adorando como se fosse normal, adorando a Deus, o Todo-Poderoso, como se fosse normal, né? Adorando a Deus como se fosse fiel. Dentro do templo, eles estão dando uma adoração para Deus automaticamente honesta, sincera, mas fora do campo são sacrifícios à reveria, até a prática cananeia de sacrificar crianças. Então, a palavra que Jeremias traz dentro do templo é que Deus vai enviar o inimigo do norte. Ele estava falando da grande Babilônia, que essa grande Babilônia virá para destruir tudo. E sabe o que acontece quando Jeremias traz essa profecia? O povo rejeita a profecia de Jeremias. O povo despreza a profecia dele. Então, o que ele faz? Depois que ele virou até motivo de chacota do povo. O que ele faz? Ele vai questionar Deus. No que ele vai questionar Deus, Deus replica dizendo que você não viu nada ainda. Você vai sofrer muito mais com esse povo. Você vai sofrer muito mais na mão do povo. Deus fala para Jeremias, prepara, porque você vai sofrer. Você não viu nada ainda, isso é pouco do que vai acontecer. Sabe o que acontece com Jeremias? Ele senta e chora. Jeremias se põe a chorar. E Deus não quer nem saber. Vai, eu te escolhi e te enviei. E depois disso, nós lemos hoje no capítulo 20, ele foi espancado. Como se ali já não bastasse, como se já não bastasse tudo aquilo, ele foi espancado. Nós vamos ler ainda, ele vai ser amarrado em um tronco, vai ser jogado numa cisterna, depois vão vir os difamadores. Jeremias vai comer o pão que o diabo amassou. É muito forte. E se eu fosse você? Ficaria aqui esses 20 dias que faltam para o nosso compromisso quaresmal. Deus te abençoe. Amanhã, 26º dia, eu te espero às 8 da manhã, que amanhã é domingo, 8 da manhã, no canal do YouTube. Valeu!